114 termos técnicos na área da saúde. Abscesso, coleção de pus interna ou externamente. Abscesso, coleção de pus interna ou externamente. Abstinência, ato de abster-se. Abstinência, ato de abster-se. Acesso, repetição periódica de um fenômeno patológico. Acesso, repetição periódica de um fenômeno patológico. Acne, doença inflamatória das glândulas sebáceas. Acne, doença inflamatória das glândulas sebáceas. Adiposo, gordura. Adiposo, gordura. Afagia, impossibilidade de deglutir. Afagia, impossibilidade de deglutir. Afasia, impossibilidade de falar ou entender o que foi falado. Afasia, impossibilidade de falar ou entender o que foi falado. Agrafia, impossibilidade de escrever. Agrafia, impossibilidade de escrever. Afonia, perda mais ou menos acentuada da voz. Afonia, perda mais ou menos acentuada da voz. Algia, dor em geral. Algia, dor em geral. Alopécia, queda total ou parcial dos cabelos ou pelos. Alopécia, queda total ou parcial dos cabelos ou pelos. Ambidestro, habilidade de usar as duas mãos. Ambidestro, habilidade de usar as duas mãos. Amenorreia, ausência da menstruação. Amenorreia, ausência da menstruação. Anasarca, edema generalizado. Anasarca, edema generalizado. Aniscoria, desigualdade no diâmetro das pupilas. Aniscoria, desigualdade no diâmetro das pupilas. Anorexia, falta de apetite, inapetência. Anorexia, falta de apetite, inapetência. Anóxia, ausência de oxigênio suprindo tecidos. Anóxia, ausência de oxigênio suprindo tecidos. Anúria, ausência da eliminação de urina. Anúria, ausência da eliminação de urina. Apneia, perca dos movimentos respiratórios. Apneia, perca dos movimentos respiratórios. Ascite, acúmulo de líquido seroso na cavidade peritoneal. Ascite, acúmulo de líquido seroso na cavidade peritoneal. Asepsia, retirada de material microbiano de superfície, artigos e objetos inanimados. Asepsia, retirada de material microbiano de superfícies, artigos e objetos inanimados. Astenia, fraqueza, perda da força física ou diminuição. Astenia, fraqueza, perda da força física ou diminuição. Bradiscardia, diminuição dos batimentos cardíacos. Bradiscardia, diminuição dos batimentos cardíacos. Bradipneia, diminuição dos movimentos respiratórios. Bradipneia, diminuição dos movimentos respiratórios. Afebril, sem febre, apirético. Afebril, sem febre, apirético. Brida, aderência anormal entre diferentes órgãos ou tecidos. Brida, aderência anormal entre diferentes órgãos ou tecidos. Bulimia, fome excessiva e patológica. Bulimia, fome excessiva e patológica. Cacofonia, voz anormal, desagradável. Cacofonia, voz anormal, desagradável. Caquexia, desnutrição adiantada, emagrecimento severo. Caquexia, desnutrição adiantada, emagrecimento severo. Cefaleia, dor de cabeça.
cefaleia, dor de cabeça. Choque, estado de insuficiência circulatória que apresenta pele fria, queda de temperatura, cianose e até morte. Choque, estado de insuficiência circulatória que apresenta pele fria, queda de temperatura, cianose e até morte. Cianose, cor azulada na pele e mucosas, por oxigenação baixa. Cianose, cor azulada na pele e mucosas, por oxigenação baixa. Clíster, introdução de pequenas doses de líquidos, medicamentos ou alimentos no intestino via retal. Clíster, introdução de pequenas doses de líquidos, medicamentos ou alimentos no intestino via retal. Colúria, presença de bilirrubina ou bilis na urina. Colúria, presença de bilirrubina ou bilis na urina. Constipação, retenção de fezes ou evacuação insuficiente. Constipação, retenção de fezes ou evacuação insuficiente. Convulsão, contração violenta e involuntária dos músculos, agitação desordenada. Convulsão, contração violenta e involuntária dos músculos, agitação desordenada. Debridamento, limpeza de um tecido infectado ou necrosado de um ferimento. Debridamento, limpeza de um tecido infectado ou necrosada de um ferimento. Diplegia, paralisia cerebral. Diplegia, paralisia cerebral. Diplopia, visão dupla. Diplopia, visão dupla. Disfagia, dificuldade de deglutir. Disfagia, dificuldade de deglutir. Disfonia, distúrbio na voz. Disfonia, distúrbio na voz. Dislipidemia, níveis altos ou anormais de lipídios e ou lipoproteínas no sangue. Dislipidemia, níveis altos ou anormais de lipídios e ou lipoproteínas no sangue. Dismenorreia, cólicas antes ou durante a menstruação. Dismenia. Dismenorreia, cólicas antes ou durante a menstruação. Dismenia. Dispneia, dificuldade respiratória. Dispneia, dificuldade respiratória. Disquesia, evacuação difícil e dolorosa. Disquesia, evacuação difícil e dolorosa. Disúria, micção difícil e dolorosa. Disúria, micção difícil e dolorosa. Edema, retenção ou acúmulo de líquido em células ou tecidos que resulta em inchaço. Edema, retenção ou acúmulo de líquidos em células ou tecidos que resulta em inchaço. Êmese, ato de vomitar. Êmese, ato de vomitar. Empiema, acúmulo de pus em uma cavidade natural. Empiema, acúmulo de pus em uma cavidade natural. Enema, clíster, lavagem, introdução de líquido pelo reto. Enema, clíster, lavagem, introdução de líquido pelo reto. Enurese, incontinência urinária noturna. Enurese, incontinência urinária noturna. Epigastralgia, dor epigástrica. Epigastralgia, dor epigástrica. Epistaxe, hemorragia nasal. Epistaxe, hemorragia nasal. Eritema, vermelhidão na pele. Eritema, vermelhidão na pele. Escabiose, moléstia cutânea contagiosa, com lesões multiformes, acompanhada por prurido intenso. Escabiose, moléstia cutânea contagiosa,
com lesões multiformes, acompanhada por prurido intenso. Estenose, estreitamento patológico de um canal, orifício ou conduto. Estenose, estreitamento patológico de um canal, orifício ou conduto. Eupneia, estado normal da respiração. Eupneia, estado normal da respiração. Exantema, erupção cutânea causada por vírus ou cocos. Exantema, erupção cutânea causada por vírus ou cocos. Expectoração, ato de expelir secreções. Expectoração, ato de expelir secreções. Fissura, fenda. Fissura, fenda. Flebite, coágulo de sangue em uma veia profunda, geralmente nas pernas. Flebite, coágulo de sangue em uma veia profunda, geralmente nas pernas. Flictema, vesícula pequena, bolsa cheia de líquido. Flictema, vesícula pequena, bolsa cheia de líquido. Gangrena, necrose maciça dos tecidos devido à falta de irrigação sanguínea. Gangrena, necrose maciça dos tecidos devido à falta de irrigação sanguínea. Glossite, inflamação na língua. Glossite, inflamação na língua. Halitose, mau hálito. Halitose, mau hálito. Hidrotórax, presença de líquido na pleura. Hidrotórax, presença de líquido na pleura. Hálux, grande dedo do pé. Hálux, grande dedo do pé. Hematêmese, vômito de sangue. Hematêmese, vômito de sangue. Hemiplegia, perda dos movimentos. Paralisia de parte sagital do corpo. Hemiplegia, perda dos movimentos. Paralisia de parte sagital do corpo. Hemoptise, hemorragia que provém dos órgãos respiratórios e passa pela glote. Hemoptise, hemorragia que provém dos órgãos respiratórios e passa pela glote. Hemotórax, presença de sangue acumulado na pleura. Hemotórax, presença de sangue acumulado na pleura. Hepatomegalia, aumento do fígado. Hepatomegalia, aumento do fígado. Hipertermia, elevação da temperatura corporal. Hipertermia, elevação da temperatura corporal. Hipotermia, queda da temperatura corporal significativa e potencialmente perigosa. Hipotermia, queda da temperatura corporal significativa e potencialmente perigosa. Hidrocefalia, acúmulo de líquido na cavidade craniana. Hidrocefalia, acúmulo de líquido na cavidade craniana. Hiperglicemia, excesso de glicose no sangue. Hiperglicemia, excesso de glicose no sangue. Hiperpneia, respiração acelerada. Hiperpneia, respiração acelerada. Hipertensão, alta pressão arterial. Hipertensão, alta pressão arterial. Hipotensão, baixa pressão arterial. Hipotensão, baixa pressão arterial. Incisão, abertura ou corte. Incisão, abertura ou corte. Leucorreia, corrimento vaginal mucoso esbranquiçado, amarelado, por vezes purulento. Leucorreia, corrimento vaginal mucoso esbranquiçado, amarelado, por vezes purulento. Lipotímia, perda brusca da consciência, desmaio, síncope. Lipotímia, perda brusca da consciência, desmaio, síncope. Melena, presença de sangue nas fezes, escurecida. Melena,
presença de sangue nas fezes, escurecida. Miíase, presença de larvas de moscas no organismo. Miíase, presença de larvas de moscas no organismo. Midríase, dilatação da pupila. Midríase, dilatação da pupila. Miose, contração da pupila. Miose, contração da pupila. Necrose, morte da célula ou do tecido orgânico. Necrose, morte da célula ou tecido orgânico. Nictúria, micção frequente à noite. Nictúria, micção frequente à noite. Obstipação, constipação rebelde, prisão de ventre. Obstipação, constipação rebelde, prisão de ventre. Oligúria, deficiência na eliminação de urina, escassez. Oligúria, deficiência na eliminação de urina, escassez. Otalgia, dor de ouvidos. Otalgia, dor de ouvidos. Paracentese, retirada de líquido do organismo por punção. Paracentese, retirada de líquido do organismo por punção. Paresia, paralisia ligeira ou incompleta. Paresia, paralisia ligeira ou incompleta. Plegia, perda total da força muscular. Paralisia. Plegia, perda total da força muscular. Paralisia. Parestesia, alterações da sensibilidade, alterações nervosas, com sensações anormais. Parestesia, alterações da sensibilidade, alterações nervosas, com sensações anormais. Pirose, azia, sensação semelhante à queimadura epigástrica, geralmente com regurgitação do suco gástrico para o esôfago. Pirose, azia, sensação semelhante à queimadura epigástrica, geralmente com regurgitação do suco gástrico para o esôfago. Pirexia, estado febril. Pirexia, estado febril. Polidispepsia, sede excessiva, geralmente causada por diabetes. Polidispepsia, sede excessiva, geralmente causada por diabetes. Polifagia, avidez desmedida pela comida. Polifagia, avidez desmedida pela comida. Poliúria, aumento da quantidade de urina. Poliúria, aumento da quantidade de urina. Polaciúria, micção anormalmente frequente. Polaciúria, micção anormalmente frequente. Pneumotórax, presença de ar na pleura. Pneumotórax, presença de ar na pleura. Prurido, sensação incômoda na pele ou mucosas que leva a coçar. Irritação de algum nervo periférico. Coceira, comichão. Prurido, sensação incômoda na pele ou mucosas que leva a coçar. Irritação de algum nervo periférico. Coceira, comichão. Pitose, perda da posição original ou queda de um órgão interno. Pitose, perda da posição original ou queda de um órgão interno. Retenção urinária, incapacidade total ou parcial de esvaziar a bexiga. Retenção urinária, incapacidade total ou parcial de esvaziar a bexiga. Rinorreia, coriza, descarga mucosa pelo nariz. Rinorreia, coriza, descarga mucosa pelo nariz. Cialorreia, salivação excessiva. Cialorreia, salivação excessiva. Sutura, união de órgãos ou tecidos através de agulha e fio. Sutura, união de órgãos ou tecidos através de agulha e fio. Taquicardia, batimentos cardíacos acelerados. Taquicardia, batimentos cardíacos acelerados. Tetraplegia,
paralisia que atinge simultaneamente os 4 membros. Tetraplegia, paralisia que atinge simultaneamente os 4 membros. Tricotomia, raspagem de pelos. Tricotomia, raspagem de pelos. Urticária, erupção cutânea caracterizada pela presença de placas congestivas pouco salientes e frequentemente pruginosas. Urticária, erupção cutânea caracterizada pela presença de placas congestivas pouco salientes e frequentemente pruginosas. Vertigem, sensação de movimento oscilatório do próprio corpo ou do entorno, tonteira, tontura, vágado. Vertigem, sensação de movimento oscilatório do próprio corpo ou do entorno, tonteira, tontura, vágado. Xantorreia, corrimento vaginal amarelado, acre e purulento. Xantorreia, corrimento vaginal amarelado, acre e purulento. Esses foram os 114 termos. Obrigada e bons estudos.